Então, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma sessão de Quintas de Clique. Eu sou o Luiz Pitinini, diretor de alianças e canais da Clique para a região. Antes de mais nada, espero que vocês e as familiares estejam em segurança, saudáveis, cuidando nesse momento do que é mais importante, né? As pessoas. E isso é o que a gente precisa se preocupar agora. Sobre o tema do Quintas de Clique de hoje, para todas as empresas, tão importante quanto entender os dados é tomar ação sobre eles. Identificar uma nova tendência, uma anomalia rapidamente permite que a gente possa tomar ações para aproveitar uma oportunidade ou corrigir um eventual erro de estratégia. E a agilidade com que essa ação é tomada depende muito de quando e como essa tendência ou anomalia é descoberta. No começo desse ano, a Click adquiriu a RoxIA, uma empresa de solução de alerta e automação, justamente para complementar a nossa solução e oferecer essas possibilidades de aumento na agilidade para as empresas. E para falar sobre o RoxIA, o Guilherme Leite, nosso Partner Enablement Solutions Architect, vai facilitar a nossa sessão de hoje do Quintas de Clique. Antes de passar para o Guilherme, quero lembrar para todos vocês que vocês podem fazer perguntas através da ferramenta de Q&A que está aí do lado direito do WebEx, e essas perguntas vão ser respondidas ao final da apresentação. Lembro também que o nosso canal do YouTube, youtube.com/clicktipsforpartners, já tem os vídeos anteriores dos Quintas de Clique. Está faltando subir só o da última semana. Guilherme, é com você. Obrigado, Pete. Bom, boa tarde a todo mundo, bem-vindos a mais uma Quintas de Clique. Como o Pete comentou, o tema de hoje é o Click Alerting, que veio de uma aquisição que foi feita em janeiro. E o Pete usou uma palavra bem importante, que é justamente uma expressão que é tomar uma ação em cima de um dado. E é exatamente aí que o Click Alerting ele entra, eu vou explicar para vocês em detalhes, mas é exatamente possibilitar um usuário a ter informação de uma maneira rápida, um alerta para ele, para visualizar aquele dado e tomar uma ação depois entrando no dashboard do ClickSense. Hoje, a agenda de hoje, basicamente, eu vou passar a introdução, um pouquinho do que é o Click Alerting, como foi essa aquisição. Vou passar um overview da arquitetura dele, vai ser essa parte um pouco mais técnica. Aquilo que a gente precisa para fazer a instalação e configuração do Click Alerting. E depois vamos passar a parte de licenciamento, em linhas gerais, como que esse produto vai ser licenciado. Bom, como o Pete comentou, em janeiro houve a aquisição da RoxAI e para quem já tem mais tempo de casa, já viveu esse tipo de situação, tivemos isso, por exemplo, com o Anyprinting, que era uma ferramenta excelente para enviar relatórios personalizados por e-mail. Aqui que a Click adquiriu e incorporou com um produto que é o chamado Add-on, um produto complementar ao ClickSense. E é exatamente essa mesma situação que tem com a RoxAI e agora o produto que é chamado de Click Alerting, ou seja, um produto que vai fazer alertas em cima dos dados de aplicações do ClickSense, é um produto complementar que é o chamado Add-on. O contexto do Click Alerting e o porquê que ele é importante, o que ele realiza. Ele, como o nome diz, a parte de alertas, então ele realiza alertas sofisticados baseados em dados. Então, a partir das aplicações que eu tenho em ClickSense, a partir dos dados que eu já tenho ali prontos, eu vou realizar alerta em cima daqueles dados. Vou mostrar para vocês daqui a pouco, N opções de fazer cálculos dentro do Click Alerting, fazer uma elaboração de condições, fazer drill em cima de dimensões, e tem a possibilidade de fazer alertas que a gente chama de centralizados, ou seja, alguém vai criar alertas para outras pessoas, como tem a possibilidade do próprio usuário criar os seus alertas, que acho que isso que é um grande diferencial no produto. À medida que estou analisando um dashboard, eu crio um alerta para receber um e-mail sobre se aquela situação se repetir ou se determinada condição acontecer dentro da minha empresa. Um ponto importante que até deixei aqui em negrito, que o Click Alerting ele diminui a fadiga do dashboard. O que é a fadiga do dashboard? Por que ele impulsiona uma adoção? Imagina que eu tenho na minha empresa N aplicativos, N dashboards aqui, e não é todo momento que as pessoas vão utilizar aquele dashboard, às vezes quando eles precisam de uma informação, e muitas vezes essa informação mudou, que está lá naquele dashboard, eu tenho que tomar alguma ação, mas eu nem entrei para saber o que está acontecendo naquele dashboard. Então, recebendo um alerta,
Ele diminui a fadiga porque eu vou acessar cada vez mais esse dashboard, vou poder analisar essas informações, tudo que já está pronto dentro do ClickSense. Pensando hoje que a Click tem um portfólio grande de produtos, né? Que a gente vai desde a parte de integração de dados com Replicate, com Click Compose, tem toda a parte de catalogação, o ClickSense aqui exatamente em Augmented Intelligence, Analytics, desculpa, para entender os dados, e o Alerting ele entra exatamente na última parte da cadeia aqui, que é onde possibilita tomar uma ação com esses dados, que é o usuário que vai receber um alerta inteligente de maneira proativa, para que consiga tomar uma ação rápida no momento que eu preciso, no momento que o dado já foi atualizado. Então, ele facilita, ele automatiza esse workflow da informação, desde a hora que ela foi carregada, veio para uma aplicação, e agora eu tenho que visualizar e tomar uma ação. E qual o diferencial do Click Alerting, pensando nesse conjunto que a gente tem, ClickSense mais Click Alerting, comparado até com os nossos concorrentes? O Click Alert não é só uma ferramenta que vai te mandar alertas falando o aplicativo carregou, o gráfico que você selecionou mudou ou algo do tipo. Ele vai olhar os dados que estão dentro daquela aplicação, as medidas, vai olhar as dimensões que foram criadas, todos os master items, para mostrar o que houve de alteração naqueles dados. Então, ele é orientado a dados. Enquanto alguns concorrentes que trabalham também com algum tipo de alerta, até eles têm o self-service de alerta, mas o alerta é baseado em cima de um gráfico que já foi criado na aplicação e é só em cima daquela medida, aquela dimensão que está no gráfico. Ele não permite explorar como um todo os dados do cliente. Então, quando a gente combina um alerta com o nosso motor associativo, que é explorar tudo sem limites, é aí que dá o diferencial do produto, é aí que é um importante add-on no próprio ClickSense. Pensando no workflow, eu comentei em relação às cadeias de produtos, o nosso portfólio, e agora pensando aqui, da onde estão vindo os dados e onde o Click Alerting ele entra, é exatamente aqui na ponta da direita. Então eu tenho aqui todos os meus dados, eu posso trabalhar com meus produtos de integração de dados da própria Click. Eu criei meu aplicativo de ClickSense, tenho aqui todos os meus dados já preparados para consumo, com todos os master items criados, as medidas e dimensões. Com o Click Alerting, eu consigo conectar nesses aplicativos os dados que já estão prontos e enviar alertas, sejam eles por e-mails ou através do aplicativo mobile do Android ou iOS. Então, o usuário consegue na palma da mão receber uma notificação e depois entrar nessa notificação e acionar o dashboard de uma maneira simples, sem ter que ficar navegando em N painéis. Agora eu vou mostrar aqui um pouquinho do produto. Vocês estão vendo aqui minha tela. Eu criei uma aplicação aqui, dentro da minha stream de alerting, uma aplicação demo. E o que eu quero mostrar nessa situação? Qual que é o cenário que eu quero que vocês imaginem? Eu tenho aqui eu sou o diretor de vendas, eu tenho aqui todos os meus representantes, quanto que eles estão do target, do commit, etc. E eu tenho que olhar inúmeras regiões, no caso aqui Américas, APAC e EMEA. Eu tenho inúmeros representantes de venda também, e como eu sou um diretor, eu sou uma pessoa ocupada, não tenho tempo de, a todo momento, entrar no ClickSense, visualizar o que modificou, se alguém está muito abaixo da meta, se eu preciso tomar alguma ação em cima daqueles dados. Então, qual que é a facilidade? Eu estou aqui navegando no ClickSense, e eu, como usuário, tenho a permissão e tenho uma licença para criar um alerta, essa parte de Self-Service Alerta. Eu tenho aqui em cima uma extensão, então é baseada numa extensão do Click Alerting. Essa carinha dela aqui, né, a cor, a imagem e o texto é totalmente personalizável, é um botão dentro do ClickSense. Eu visualizei aqui, eu quero criar um alerta porque eu já vi que a IPEC está um pouco abaixo do target, 86,49, e eu vou ficar preocupado se de repente ficar em 85% ou menos do target. Então eu quero tomar uma ação se alguma coisa acontecer com a IPEC aqui, por exemplo. O que eu vou fazer? Eu estou aqui no meu ClickSense, eu vou criar um novo alerta. E aqui eu defino o nome do alerta que eu quero. Então, vou pôr aqui, por exemplo, alerta quintas de clique. E estou visualizando APEC Target. Eu posso colocar alguma descrição aqui para esse alerta. E agora eu tenho duas opções. Eu posso selecionar um objeto que está aqui na tela,
Ou caso eu já saiba quais são as medidas que tem no aplicativo, eu conheço essas medidas e conheço também as dimensões, eu posso selecionar exatamente aqui as medidas que estão no meu Master Item. Vamos supor que eu não sei exatamente qual o nome da medida que está. Eu posso clicar aqui, ele vai habilitar os objetos que estão na tela. Eu seleciono aquele objeto que é de interesse e ele já automaticamente já popula qualquer medida que está dentro daquele objeto. É um KPI, então nesse caso eu não tenho nenhuma dimensão nele. Vou falar assim, eu quero visualizar esse KPI que é exatamente o target. E agora a questão de condições. Quando que eu vou receber esse alerta? Quando que o Click Alert vai startar uma tarefa para mandar um e-mail para mim notificando que algo aconteceu? É exatamente aqui nesse pedaço que eu defino. Então eu vou olhar a coluna Target e eu quero falar, se o alerta, se o meu target for menor que determinado valor, eu quero receber um e-mail. Tem outras opções aqui também de configuração. E aqui eu posso definir através de um valor manual. Eu defino, por exemplo, 85%, que é o que eu estou falando aqui. Eu posso visualizar Previous Scans, que eu vou comentar daqui a pouco, que é exatamente à medida que o alerta, o Click Alerting vai escaneando a minha aplicação, ele vai armazenando valores daquele alerta. Então ele verificou, por exemplo, que o meu target estava em 88, 87, 85. Então, a partir dos valores antigos que foram escaneados, eu consigo também criar uma condição. Para essa demonstração, vou selecionar aqui um valor manual. Vou colocar 85%. Abaixo disso, então, eu quero receber um alerta. Tem a possibilidade também de fazer várias condições aqui. Então, eu posso falar se o alerta, se o meu target está abaixo de 35 e o meu commit está em tal valor ou algo do tipo. Eu consigo fazer um mix aqui de medidas e dimensões também. E na hora de criar o alerta, eu posso definir aqui as seleções que essa pessoa vai receber na hora que ela receber o alerta. Quais as seleções vão ser aplicadas nesse alerta. Podem ser as seleções atuais, no caso aqui APEC. Eu posso trabalhar também com bookmark, caso eu tenha aqui já configurado, em cima de um bookmark também. Vou manter as seleções atuais, que é o próprio APEC. E aqui é o trigger. Quando que esse alerta vai ser disparado? Vai ser em toda a recarga, na primeira hora do dia, somente uma vez. Eu vou colocar aqui toda a recarga. Cada vez que eu carregar esse aplicativo e tiver a condição de 85% ou menos do target, eu quero receber um alerta. Vou clicar aqui para criar o alerta. Então ele já está falando que criou o alerta exatamente com esse nome, alerta quintas de clique APEC Target. Caso eu queira, eu sou um administrador, eu posso ver os detalhes desse alerta. Então eu sou redirecionado aqui para a interface do Click Alerting, para poder visualizar esses alertas. Acho que até já recebi aqui por e-mail. Deixa eu só demonstrar para vocês. O e-mail que eu recebo quando eu crio um alerta. Então, tá falando aqui Guilherme Leite, no caso, meu nome dentro daquele usuário é Clique. Foi criado um alerta com esse nome, visualizando o target, e esse é o valor atual da aplicação, 86%. Se for menor que 85%, você vai receber um alerta. Então, já recebi um e-mail notificando que alguma coisa foi criada, uma notificação de alerta foi criada. Deixa eu arrastar de volta aqui o navegador. Essa é a cara da administração, como é que é o portal de administração do Click Alerting. Então, quando eu entro aqui, eu tenho os alertas baseados em dados. No caso, eu tenho esse alerta aqui, que é exatamente o que eu acabei de criar, que é alerta quinta de clique. E só vou editar aqui para demonstrar, além das opções que eu tenho na hora do self-service, na hora que eu estou dentro da aplicação, quando eu venho aqui para a parte da administração, eu tenho outras opções também adicionais de configuração. Eu tenho essa parte aqui de dimensões que tinha lá, mas eu tenho como fazer, especificar outras condições um pouquinho mais avançadas aqui dentro também e especificando. Eu vou criar um novo alerta para demonstrar como que é criar um alerta daqui direto da tela de administração. Vou criar uma nova tarefa. Enquanto isso, eu só vou voltar aqui para o meu ClickSense e vou pedir para recarregar minha aplicação, exatamente essa que eu estou demonstrando, para que seja notificado um alerta caso o target fique abaixo do valor estipulado. Bom, criando aqui então um novo alerta, eu vou chamar esse alerta aqui de alerta 2 wrap. E aqui eu já estou logado com o meu usuário Click
E aqui ele vai trazer quais aplicativos que esse usuário tem permissão para visualizar dentro do ClickSense. Ou seja, já tem aqui uma camada de segurança integrando os usuários que estão no Click Alerting com os usuários do ClickSense. Tudo aqui vai ser gerenciado pelo próprio ClickSense. Não tem que fazer uma outra configuração de quem vai acessar quais dados e quais aplicativos. No caso, eu tenho aqui as streams. Eu vou procurar a minha stream, que é Alerting, e é o aplicativo que eu demonstrei para vocês, que é o Sales Quota Inline. Posso selecionar aqui qual sheet que eu quero trabalhar, por exemplo, Sales Rep Performance, que é exatamente aquela que eu estava mostrando para vocês. E aqui tem as opções das medidas que eu tenho aqui embaixo. Eu posso, por exemplo, colocar aqui a medida de commit. Eu defino aqui qual que é o formato, se é percentual, etc. Eu adiciono essa medida, ele já traz aqui como que está o commit atualmente, 112%. E agora eu vou adicionar uma dimensão no commit, que eu quero visualizar exatamente quais são meus representantes de vendas, como que eles estão em relação ao commit. E eu posso, inclusive, visualizar aqui, tem um preview dos representantes de vendas, tem sempre uma amostra dos dados aqui embaixo. Pulando para as condições, ou seja, quando que eu vou receber esse alerta, eu quero olhar na minha coluna de commit, vou definir um valor e falar, se o meu commit ele for menor que 60%, isso olhando representante a representante, eu quero receber um alerta. Ou seja, se um representante está com um commit abaixo de 60%, eu quero saber quem são os representantes e eu quero receber um alerta isso no meu e-mail ou no meu celular para poder tomar uma ação. Então, vou validar aqui as condições e ele, inclusive, já traz, em cima dessas condições, quais representantes estão sendo aplicados. Ou seja, todos esses aqui já estão abaixo de 60%. Questão da frequência, da recarga, eu posso definir no reload, que é a mesma opção que eu tinha lá na tela na hora que eu estava fazendo o self-service, ou eu posso fazer aqui um schedule e falar que eu quero receber que essa trigger seja disparada uma vez por semana, na segunda, na terça. Posso definir quando que ela começa, quando que ela termina, inclusive o intervalo de horário, caso eu não queira que eu receba isso fora do meu horário de trabalho, ou a pessoa para quem eu estou criando alerta não receba isso de madrugada, um e-mail, um alerta no celular, eu posso definir aqui os horários que vai ter o scan e vai rodar para verificar esse alerta. Eu vou colocar para fazer isso na recarga do aplicativo. E aqui eu defino para quem que eu vou distribuir e quando. Eu posso distribuir esse alerta por e-mail, no aplicativo mobile ou em ambos. Aqui a questão de quando que vai ser distribuída a frequência. E aqui eu defino quais são os usuários que vão receber. E vejam que eu tenho duas opções aqui, Broadcast e o Manage Alert. Basicamente, qual que é a diferença entre elas? O Broadcast eu posso definir um grupo ou N pessoas e é um alerta padrão para todo mundo, falando o commit está em tanto por cento, o valor de vendas atingiu tal, tal escala. É um alerta para todos, todo mundo recebeu o mesmo alerta. Então, um alerta genérico, vamos dizer assim. E o Manage Alerta, ele vai olhar em cima dos usuários que estão aqui, aplicando todo o Section Access na aplicação e tudo mais, e ele vai mandar por e-mail, que nem aqui que eu quero receber, representante a representante, ou de repente, caso eu tenha um Section Access e eu veja só a minha venda, eu vou receber só o valor da minha venda, não vou receber de outras pessoas. Então, esse aqui é um alerta já baseado em controle de acesso. Eu vou deixar o alerta só para mim, que é o usuário que eu estou usando nessa demonstração. E a questão da notificação, quando você instala o Click Alerting, o administrador, ele tem lá no pacote de instalação diversos templates para notificação. Então você pode aqui importar um template, usar um template para poder ter o e-mail que a pessoa vai receber já dentro do template da empresa, com o logo, as cores, tudo correto. Eu vou utilizar a notificação padrão nesse caso e vou salvar essa notificação, esse alerta. Então vejo que aqui eu tenho agora o alerta que foi criado em self-service e esse outro alerta aqui que é em cima dos representantes. Enquanto eu estava falando com vocês, eu recarreguei esse meu aplicativo, que é o aplicativo que a gente está usando na demonstração, e ao recarregar esse aplicativo, o target abaixou, foi para 82%. Então, aquele meu alerta que eu pedi para receber, se o target ficar abaixo de 85%, é exatamente aqui que eu já recebo, falando, olha, o target
de Apex abaixo de 85%. Está no caso aqui 82%. Eu deixei aqui o valor sem configurar, mas eu poderia ter colocado em percentual também para ficar um pouco mais legível até para a pessoa. O que é interessante? À medida que eu recebi esse alerta, e agora eu tenho que tomar uma ação, eu tenho que justamente olhar os dados que estão ali por trás. Então, vou clicar no link que tem aqui e veja que ele filtrou exatamente aquilo que eu já tinha programado, que é IPEC. Ele já foi para o aplicativo correto, na aba correta, para simplesmente eu ver aqui que o target está em 82% e eu tomar uma ação em cima disso. Então, ele já, como o Pete comentou, que é extremamente importante, visualizar os dados e tomar uma ação em cima dele. É exatamente nesse contexto que entra o Click Alert. Ele baseou nas minhas seleções, no meu contexto, e baseou também em cima do Section Access, para me direcionar no aplicativo e eu ver mais detalhes daquilo que foi feito do alerta. Eu também recebi aqui outros alertas que é justamente falando que foi criado aqui a questão dos targets dos vendedores, aqui do Sales Rep. E aqui novamente, se eu quiser ver aqui que eu vi que, por exemplo, esse Sunshine está com 45%, que é muito pouco, e quiser ter mais detalhes, eu clico e sou redirecionado para aquele aplicativo com os filtros já corretos para poder tomar uma ação e continuar navegando aqui na minha aplicação do ClickSense, já pensando o que eu posso fazer para melhorar esse cenário. Então, são duas maneiras de criar alertas. Tem a parte do self-service utilizando a extensão. Eu posso criar alertas também aqui, alertas de dados dentro do aplicativo de administração, dentro do console de administração, desculpa. Além dos alertas baseados em dados, eu tenho outros tipos de alertas, que seriam System Alerts e o Broadcast Notification. System Alerts é muito interessante para as pessoas que estão administrando o ClickSense, que eu vou olhar as minhas tarefas e eu vou falar quando que eu quero receber um alerta, quando a tarefa completou com sucesso, se ela falhou, se ela abortou, ou inclusive se ela está rodando, por exemplo, há muito tempo. Então aqui está mais 600 segundos rodando e eu sei que essa tarefa não deveria tomar tanto tempo. Então eu quero receber um alerta para poder tomar uma ação, eu como administrador. Então vou colocar um admin alert aqui. Posso, mais uma vez, colocar uma descrição. E aqui eu já vejo qual a distribuição. Toda vez que aquelas condições forem estabelecidas, eu quero receber essa notificação por e-mail. Então eu já salvo aqui também e crio o alerta. Cada vez que alguém cria um alerta, essa mesma pessoa recebe uma notificação por e-mail falando que seu alerta foi criado, que tudo foi concluído com sucesso, para a pessoa poder ter ideia do alerta que foi criado. Como, por exemplo, aqui, acabei de receber o e-mail, 2h24, falando que o admin alert foi criado e foi finalizado com sucesso. Esse alerta. Outra maneira de fazer um alerta é um broadcast, ou seja, eu vou mandar uma mensagem para todas as pessoas que eu vou colocar aqui na minha lista. Eu posso fazer isso, por exemplo, se um aplicativo for carregado, teve um aplicativo novo no meu stream, por exemplo, eu quero notificar todas as pessoas falando, olha, o aplicativo que está em desenvolvimento agora já está aqui na stream XPTO, eu posso criar um broadcast e mandar essa mensagem para todas essas pessoas que eu configuro aqui também. É uma outra opção. E olhando aqui na parte de administração, que eu tenho os alertas, que é exatamente onde eu estou, eu tenho o inbox, que mostra exatamente quais alertas que foram carregados, a última vez que esse alerta foi disparado, né, quantas vezes ele foi disparado, e quantas vezes ele foi escaneado. Tem aqui o horário do scan e da trigger. Qual que é a diferença, vamos dizer assim, do scan para trigger? Imagina que eu criei um alerta, que nem eu fiz o exemplo, que toda vez que meu target for abaixo de 85%, eu quero que esse alerta seja disparado. Então, cada vez que o aplicativo for recarregado, eu vou escanear esse aplicativo e vou verificar se condiz a situação ou não. Às vezes pode acontecer de eu carregar inúmeras vezes o aplicativo e essa condição não for satisfeita. Então ele vai escanear inúmeras vezes e ele vai disparar somente quando a condição for satisfeita. Tenho aqui também o System Alerts, que eu acabei de criar. Então ele já mostra aqui a quantidade de execuções e tudo mais. E tem um painel de configuração aqui que é justamente para gerenciar os usuários e poder colocar as licenças também. Bom, voltando aqui para a nossa aplicação, eu acho que deu para ter uma visão exatamente de como é configurado esses alertas, como que eles são feitos, toda a parte de self-service, onde o próprio usuário
pode criar um alerta para ele mesmo, recebendo uma notificação por e-mail em cima do Section Access, ou ele pode criar para outras pessoas dentro do console de administração. Então, de repente, um usuário gerente pode criar que toda vez que uma condução for realizada dentro do desse aplicativo, ele envia para todos os representantes, para que esses representantes consigam olhar essa informação e não tomar uma ação, mas visualizar pelo menos como que estão essas informações. Partindo agora aqui para a parte de arquitetura, bem high level, vamos dizer assim, de como que funciona o Click Alerting, quais são os serviços, como é que é a comunicação. Aqui eu tenho exatamente como que funciona o ClickSense com as suas APIs. Tem inúmeras APIs dentro do ClickSense. Então eu tenho aqui o Hub, por exemplo, que se comunica com o Proxy. Eu posso ter inúmeras extensões aqui para criar visualizações, toda a parte do engine. Então acho que essa parte que você já conhece, das APIs do ClickSense. E quando a gente fala de Click Alert, onde que o Click Alert entra nesse cenário? Exatamente aqui, pensando no Web App, que é quando o usuário está utilizando o console, como eu demonstrei, e ele utiliza as APIs do ClickSense para fazer a comunicação, para verificar que usuário tem acesso a qual aplicativo, quais são os dados lá dentro. Então ele utiliza essas APIs do ClickSense, tudo que já está pronto, para poder comunicar e absorver esses dados para dentro do alerta. Mostrando aqui quais são as APIs que utilizam exatamente o Proxy Service, a parte do engine, claro, para visualizar os objetos, as medidas, os valores que estão lá dentro, e o Repository Service também. Aqui eu tenho o fluxo de como que funciona quando a arquitetura em high level aqui. Eu tenho o Web Portal, que é onde a pessoa vai utilizar aqui o meu Click Alerting. Eu posso também utilizar as extensões, como eu mostrei, que é através da extensão do Click Alert, estou dentro do aplicativo e eu crio um alerta ali mesmo. E através dessas duas opções, eu vou entrar aqui no gateway do Click Alerting, que é justamente para fazer a comunicação entre todos os serviços do Click Alerting com aquilo que o usuário tem aqui na ponta, que é ou pelo Web Portal ou através das extensões. Então, à medida que as informações são criadas aqui, eu tenho alguns serviços que são serviços core, que é justamente o scheduler de agendamento, o orquestrador, e aqui para enfileirar os alertas foram feitos. Eu tenho aqui os repositórios. Eu tenho dois repositórios, que é o MongoDB, onde armazena todos os dados de todas as tarefas que foram criadas, todos os alertas foram criados e tudo mais. E eu tenho o Redis aqui também, que ele é em memory, ele é responsável para gerenciar os agendamentos das tarefas. A gente especifica para o Click Alert se o dado mudou. Quando que esse dado mudou, tudo isso é gerenciado pelo Redis aqui. Aqui à direita eu tenho os conectores, no caso os conectores do Hub e do Click, para poder se comunicar com as aplicações, para fazer a autenticação. Eu tenho aqui o serviço de condições, que como eu mostrei, ele que vai validar as condições que estão sendo feitas, target abaixo de X, commit acima de tal valor, tudo gerenciado por esse serviço. E claro, uma das partes mais importantes que é a parte de notificação. Então tem aqui o serviço de notificação, tanto para a parte mobile, para mandar uma notificação direto no celular da pessoa no aplicativo, fazer aquele pop-up que aparece no aplicativo no celular da pessoa, ou a notificação por e-mail também, que é como eu demonstrei para vocês agora que a gente consegue receber. Pensando aqui nos mobile apps, que é outra maneira de acessar, à medida que eu recebi uma notificação, eu estou aqui no meu mobile, consigo clicar e ser direcionado aqui no gateway e fazer todo esse caminho novamente. Aqui eu tenho só as portas que são utilizadas, tanto por scheduler, por keyword, para comunicação, todas as portas padrões que já vêm configuradas dentro do Click Alerting, todas seguras, como vocês veem aqui. E aqui a questão do SMTP e a configuração de e-mail mesmo. Estou usando um Gmail, um e-mail particular, se eu estou usando um e-mail da empresa, do Office 365, por exemplo. Agora eu vou passar para vocês como que funciona o fluxo de quando eu crio um alerta, eu como usuário, e depois esse alerta lá dentro, como que ele funciona à medida que o alerta está criado e ele vai ser escaneado dentro do Click Alerting, como é que funciona esse fluxo, qual que é a lógica que segue. Primeira coisa que acontece, pensando no fluxo de criar um alerta, o usuário vai acessar
com o seu navegador, uma aplicação do clique, então ele pode usar ali uma extensão para, como eu demonstrei, fazer o self-service, ou usar o navegador para entrar direto no sistema de alertas. À medida que ele entra no sistema de alertas, deu algum erro no PowerPoint. Deixa eu só arrastar para cá. Acho que fica... Só um minutinho, pessoal. Não sei por que não está. Vou mostrar aqui mesmo. Bom, como é que funciona o fluxo, então? Eu estou aqui no meu navegador, acessei, então, o meu front-end, através do proxy do ClickSense, ele autentica que o usuário vai entrar na aplicação e o que ele vai ter acesso nessa aplicação. A partir daí, ele é direcionado já para dentro do Click Alerting no Gateway. À medida que eu crio um alerta, isso daqui já vai para os meus conectores, para conectar com a aplicação, qual que é a aplicação que esse usuário tem acesso, que dados que esse usuário tem acesso. À medida que eu crio isso, já criei ali o meu alerta. Isso é movido para dentro do Worker, que é um serviço core do Click Alerting. Movido para o Worker, o alerta está pronto. Eu vou gravar os dados no repositório do MongoDB, o alerta em si, quem criou, quando criou, inclusive as últimas vezes que ele rodou. E aqui no Redis é onde eu vou gravar os dados validando o dado do alerta em si. Aquilo que, como o Redis era em memória, ele vai validar o scan do que foi feito dentro da aplicação. Uma vez que tudo isso foi feito, cai no Notification Hub e envia um e-mail aqui para a pessoa quando cria um alerta. Então, como vocês viram, quando eu criei um alerta, eu sempre recebi um e-mail explicando qual alerta foi criado, onde foi criado e em cima de que aplicação foi criada. É exatamente esse fluxo que seguiu até chegar no meu e-mail aqui. Vamos ver se agora... Legal. E agora, uma vez que eu crio um alerta, o alerta está lá criado no meu Click Alerting, ele vai ficar escaneando os meus dados de tempos em tempos, seja através, quando recarrega um dado no ClickSense, ele vai escanear, ou se eu programar de hora em hora, de tempos em tempos, é a partir do Scan Alert. E como que funciona? Basicamente, eu tenho aqui no back-end os serviços core, que é justamente o Scatter, que ele vai verificar quando os dados devem ser verificados, para ver quando que eles mudaram, e o Cure, que ele verifica até o momento se um alerta deve ser acionado ou não. Uma vez que verifica que um alerta deve ser acionado, ele envia isso para o Worker, que é onde ele gerencia toda essa parte, e manda também para o Restore Service para gravar as informações no MongoDB, falando que o alerta vai ser acionado, que a condição foi completada aqui. Uma vez que essa condição foi completada, isso é enviado para o Notification Hub, e aí mais uma vez pode cair no e-mail da pessoa, esse alerta, ou pode cair também num aplicativo mobile, iOS, Android, vai ter até também tem para o WatchOS, para receber direto notificação, e assim você visualizar o que aconteceu dentro da sua empresa de uma maneira fácil, sem ter que navegar na aplicação e procurar essas informações. Seguindo aqui na parte de segurança, como que funciona a segurança? Toda a parte de autenticação, ela é gerenciada pelo Click Alert. Então, eu tenho um usuário, um ID dentro do Click Alerting, eu vou importar os usuários do ClickSense, então vou ter o mesmo ID dos dois lados. Então, dessa maneira que eu tenho a autenticação para saber quem cria o alerta, quem tem permissão, quem tem licença para criar o alerta. Toda a parte de autorização, ou seja, quem vai ter acesso a qual aplicação, em qual stream, em qual dado que ele pode ver em cima do Section Access, tudo isso é gerenciado pelo lado do ClickSense. Então não tem que ter retrabalho nenhum para configurar isso dentro do Click Alert. Se eu estou criando uma notificação, eu quero receber um alerta, e eu só tenho acesso a uma região, só tenho acesso aqui à América Latina, eu não tenho como criar um alerta para as outras regiões, que isso já foi pré-selecionado dentro do Section Access, então posso visualizar aqueles dados, criar um alerta em cima do que tem no Section Access. E a parte de criptografia, todos os alertas são enviados para o aplicativo móvel, são criptografados, e todas as senhas elas são guardadas com um hash.
Pensando no stack, né, tecnológico que a gente tem o chamado MERN, que acho que muitos de vocês devem conhecer, que é exatamente o Express, o MongoDB, desculpa, como database, que é um acrônimo. Aqui é o Express na camada de autenticação, o React no front-end e o Node.js na parte de application. Também tem o Redis, que como eu comentei, que é para a parte de armazenamento in memory desses alertas aqui que são schedulados. Então essa é como funciona a tecnologia que está por trás do Click Alerting. Pensando na instalação, o que eu preciso, quais são os pre-hacks e o que eu tenho que instalar caso eu queira ter o Click Alerting. O primeiro comentário que tem aqui é: Click Alerting pode ser instalado no mesmo servidor do ClickSense, mas é recomendado que eu tenha um servidor separado justamente pela questão do envio de e-mails, pela questão de escaneamento e tudo mais, para não sobrecarregar o meu servidor do ClickSense, mas pode ser instalado na mesma máquina. Pré-hacks, aqui eu tenho de Windows 2012 à frente, a questão do CPU, o mínimo de espaço e de memória, e os softwares que são necessários, como eu comentei, tem o MERN, que são o MongoDB, eu preciso do Node.js também, então tem aqui alguns pré-hacks de software que eu preciso instalar para poder fazer com que o Click Alert funcione. E quando eu penso em aplicativo mobile, eu preciso já estar na versão 4.4 e o iOS precisa estar acima do 10.3. O que eu preciso para instalar o Node.js? Qual que é a sequência? Eu preciso instalar primeiro o Node.js, não, desculpa, o Click Alert. Eu preciso instalar primeiro o Node.js, a versão mínima é 10.19. Instalando depois o MongoDB para poder armazenar as informações. O Redis também, depois eu posso deixar tudo rodando como serviço para dentro do meu servidor. Eu exporto meus certificados do ClickSense para poder fazer a configuração dentro do Click Alerting para ter essa autorização. Eu configuro todos os detalhes do e-mail server. Então, se eu vou usar um Gmail ou qualquer outro servidor, eu já configuro a porta, a partir de que e-mail vai ser enviado. Configuro o usuário que eu vou utilizar de administração. E aí depois eu configuro em cima dos meus master items, eu consigo configurar os alertas e criar todo tipo de alerta em cima dos dados que estão dentro da aplicação. Um overview das licenças, só relembrando, o Click Alerting, ele já tem alguma documentação no Partner Portal, vai entrar hoje também na parte do help.click, e dia 4 de maio que vai ser realmente o lançamento do Click Alerting. Então, eu ainda não vou compartilhar a questão de valores, mas eu vou falar a questão como que ele é licenciado. 4 de maio vai ser o lançamento, ele é licenciado por site, então subscrição, tem um valor fixo anual, e o Click Alert ele vai ser habilitado para todos os usuários que estão dentro de um site do ClickSense. E dentro do Click Alert eu vou ter alguns perfis, alguns tipos de usuários. São eles o Professional, que é o usuário que pode criar, tem todo o acesso à parte administrativa e ele vai receber alertas também, que é exatamente o usuário que eu mostrei para vocês, que eu consigo criar um alerta no self-service, eu consigo criar um alerta na parte de administração e eu recebo todos esses alertas. Tem o usuário Analyzer, que é aquele que vai só receber esses alertas e ele pode criar alertas para si. Então ele vai utilizar a extensão dentro do aplicativo e ele consegue ali criar alertas para somente ele receber. Não consegue repassar esses alertas para uma equipe, por exemplo. Esse é o usuário Analyzer. E eu posso enviar também para as outras pessoas, são os alertas de broadcast, como eu comentei, não são alertas personalizados, não são alertas baseados em dados de Section Access, são alertas do aplicativo que consigo mandar para um grupo de pessoas para que elas recebam esse alerta e depois entrem no aplicativo, visualizem aquilo que foi informado. Também vai estar disponível para token e quem tem CPU Core. Não tem os valores aqui, mas tem a disponibilidade em questão de cores, como que funciona para token. Um comentário é que o cliente, se ele está usando login access, deve ser evitado, até pela questão do tempo de acesso e como que vai ser configurado isso dentro do Click Alerting. Então, tem tanto para user model, como quando eu trabalho aqui com CPU ou token. Bom, pessoal, do Click Alerting é isso. Espero que vocês tenham absorvido a questão da mensagem, qual a usabilidade desse aplicativo, desse produto e
quanto ele vai ser importante para as pessoas que estão lá na ponta e querem tomar uma ação baseada em dados. Quando que essas pessoas podem receber a informação, como que elas vão receber para que rapidamente consigam, olhando no aplicativo móvel, clicar ali e já visualizar o dado que foi alterado, que ela precisa tomar uma ação. É isso, obrigado. Obrigado, Guilherme. Obrigado, pessoal, pelo tempo. Se vocês gostaram aí, a gente vai subir esses vídeos lá para o nosso canal do YouTube. Repassem isso, a questão do Quintas de Clique, para outras pessoas da empresa de vocês, para a gente continuar mantendo isso. Mandem sugestões, mandem temas que vocês gostariam que estivessem cobertos aqui nessa reunião que a gente, nesse encontro que a gente tem toda quinta-feira aqui. Podem mandar diretamente para o Molina, para mim, para o Guilherme, para o Latam Partner Team, enfim. Avisem a gente aí o que vocês gostariam de ver como próximos temas e nós vamos adequar aqui a coisas que melhor sejam do interesse de vocês, tá ok? Então, Guilherme, mais uma vez, obrigado por consolidar aí e fazer a apresentação. O pessoal está entrando aqui, dando os parabéns pela apresentação. Te agradeço muito e passo para você aí para fazer o fechamento. Bom, pessoal, queria agradecer a todo mundo. Hoje tinha bastante gente aqui, gostei da interação do pessoal. E se tiverem mais dúvidas, vamos falando, vamos preparando mais webinars aqui. E como o Pete falou, mandem sugestões. Isso aqui é voltado para vocês, né? Para a rede de parceiros. Então, se vocês precisarem, mandem sugestões que a gente corre para preparar um material também para poder jogar nesse Quintas de Clique aqui. Obrigado, pessoal. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau.